De quem são os quase 2 milhões de reais que a polícia encontrou dentro de um carro na zona oeste da capital? Os homens presos com dinheiro não souberam explicar a origem da fortuna e ainda tentaram subornar os policiais. 3 funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos foram presos por desviar mercadorias apreendidas pela Receita Federal. A polícia disse que eles revendiam os produtos piratas em casa. A baixa adesão levou a Secretaria Estadual da Saúde a prorrogar outra vez a vacinação contra a febre amarela. Agora vai até o dia 16. Só aqui na capital, metade do público-alvo ainda não se vacinou. A agonia do Hospital Universitário da USP. Manifestantes fizeram protesto para que o Hospital Escola volte a atender a população. Mas o novo superintendente que assumiu hoje avisou que o HU só vai tratar os casos mais complexos. A partir de agora, aqui no SPTV. Olá, muito boa noite a todos. A polícia tenta desvendar o misterioso caso do dinheiro apreendido com 2 homens na zona oeste da capital. Quase 2 milhões de reais estavam escondidos no porta-malas de um carro que caiu numa blitz de rotina. Tiago Rodrigo Rosa, de 33 anos, e João Luiz Dias Pérez, de 26, vão ficar presos até o dia do julgamento. As prisões preventivas foram decretadas hoje na audiência de custódia. Os 2 foram presos numa operação de rotina da Polícia Militar ontem à noite, na rua Sumidouro, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Os PMs pararam o carro com placas de Santa Catarina em que estavam João e Tiago e encontraram uma caixa e uma mochila cheias de dinheiro. A polícia levou quase 5 horas para contar as notas. R$1.821.300. Primeiro, o Tiago Rodrigo e o João Luiz disseram que o dinheiro era da venda de um apartamento, mas eles não tinham nenhum documento que comprovasse essa transação e não sabiam dizer o nome de quem comprou nem onde ficaria esse imóvel. Quando perceberam que a história não convenceu, eles tentaram subornar os policiais. No momento que a gente começou a questionar mais intensamente a origem do dinheiro, eles ofereceram que eles precisariam de pelo menos 1 milhão e que 800 mil, se a gente aceitasse, para eles serem liberados com o restante do dinheiro. Os 2 suspeitos foram autuados por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. João Luiz já tem passagem por tráfico de drogas. No DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, os homens contaram outra história, que foram contratados e receberiam R$2 mil apenas para levar o dinheiro para um advogado em Santa Catarina. Mas eles não sabiam o nome completo nem o endereço desse advogado. A polícia investiga se esse dinheiro todo está relacionado ao pagamento de tráfico de drogas. Agora o dinheiro fica depositado numa conta em juízo até o fim do processo. E esse dinheiro todo está mobilizando os comentários nas redes sociais. Acompanhe comigo que os nossos internautas, telespectadores do SP2 estão dizendo, olha só, o Adilson diz, os policiais deveriam receber uma medalha por tamanha competência e honestidade. No Antônio Carlos Cavalcante afirma esses 2 milhões, certamente de origem ilícita, deveriam ir para a saúde e educação, que é também o que diz o Newton Costa Oliveira. Deveriam ser investidos todos esses milhões em saúde e educação. É o que estão falando os nossos internautas. E olha só, 3 homens que trabalham no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram presos, suspeitos de desviar mercadorias falsificadas apreendidas pela Receita Federal. Roupas, óculos, bonés, relógios e cosméticos. Dezenas de produtos piratas, apreendidos na alfândega da Receita, no aeroporto, estavam na casa de 3 funcionários, contratados justamente para cuidar da destruição desse material. A polícia diz que há pelo menos 1 ano, eles desviavam a mercadoria para depois revender. Eles tinham, cada qual em sua própria residência, uma loja efetivamente montada. Eles não faziam venda pela internet para não alardear muito isso, para não propagar tanto. Mas no bairro eles já eram conhecidos por serem vendedores de mercadorias de marca. A polícia diz que houve falha no controle de saída dos funcionários e já pediu o levantamento das imagens de câmeras de segurança para saber se outras pessoas estão envolvidas no esquema.
Os 3 funcionários pagaram fiança e vão responder em liberdade pelo crime de apropriação indébita. A concessionária que administra o aeroporto e a Receita Federal disseram que estão colaborando com as investigações. Depois de um dia abafado, típico de verão, uma pancada de chuva provocou alagamentos na Zona Leste e também no ABC. O Globocop registrou a cortina de chuva que se formou por volta das 4 da tarde na Zona Leste. Numa comunidade perto do Jardim Amélia, várias ruas ficaram alagadas. Na Avenida Ticoatira, Vila Matilde, os carros passavam no meio de muita água. Em São Caetano, parte do Ribeirão dos Meninos invadiu a Avenida Guido Aliberti. Os carros só conseguiam passar pela faixa da direita. E a Eliana Marques já está aqui no estúdio para atualizar a situação para a gente. Conte tudo, Eli. Boa noite. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, ainda chove nas zonas leste e sul e nas próximas horas a chuva vai se espalhar pela Grande São Paulo com raios e ventania. Aliás, hoje até o fim da tarde foram registrados mais de 3.700 raios na Grande São Paulo. Eli, vai ter mais temporal amanhã? Vai ter mais temporal, pode ter em todo o estado e, aliás, nessa área aqui, olha, que pega a nossa região, a gente pode ter chuva já de manhã. As temperaturas ficam assim, Tramontina, olha, aqui na capital também, São Bernardo, representando a Grande São Paulo e Santos no litoral, todas bem abafadas e com possibilidade de bastante chuva amanhã. Obrigado, Eliana. Bom fim de semana a todos. Obrigado. A seguir você vai ver que a campanha de vacinação contra a febre amarela foi prorrogada outra vez no estado por causa da baixa adesão. E o trânsito na 23 de maio está desse jeito, ó. A gente volta já com outras notícias. Em uma semana aumentou o número de casos e de mortes por febre amarela do estado de São Paulo. Acompanhe comigo o balanço. Olha só, na semana passada eram 246 casos e 93 mortes. Agora são 286 casos com 102 mortes. Houve um aumento de 9 mortes aqui, numa semana. Na capital são 8 casos e 4 mortes. Uma a mais que o balanço da semana passada. Por causa da baixa adesão, o governo do estado decidiu prorrogar a campanha de vacinação por mais 2 semanas em 54 cidades. Na capital, o prazo também vai ser ampliado até o dia 16. O brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Por pura falta de tempo, somente. Nada por reação, nada disso.
Motivos sempre tem. Aqui na capital, praticamente metade de quem tinha que se vacinar contra a febre amarela ainda não se vacinou. Já moradores de bairros onde a campanha de vacinação ainda nem chegou, estão aproveitando para se vacinar nas áreas de recomendação. Você mora onde? Perto ali de Moema. Eu fui essa semana, fui anteontem lá para tomar e aí já tinha uma placa enorme dizendo que não iam mais, aplicar a vacina. Hoje quase não tinha espera na UBS Chácara Santo Antônio. A UBS Santo Amaro, também na Zona Sul, chegou a aplicar 700 doses por dia. Hoje, 190, o que também atraiu o pessoal de outros bairros. A Luciene saiu de São Miguel Paulista, na Zona Leste. Porque lá não tem vacina e não tem previsão ainda para quando vai ser autorizada a vacina. Tem um monte de gente lá que não vacinou. Neste momento, a campanha de vacinação atende moradores de 24 distritos das zonas Sul, Leste e Oeste, além da Zona Norte. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não sabe o dia que vai começar a próxima etapa da vacinação na cidade, quando mais 15 distritos da Zona Leste vão passar a fazer parte da campanha. Segundo a Secretaria, o Ministério da Saúde ainda não mandou as seringas. No estado, a campanha de vacinação foi prorrogada pela segunda vez e agora vai até o dia 16. O Ministério da Saúde diz que já enviou 11 milhões de seringas para o estado de São Paulo e que vai enviar mais 3 milhões na semana que vem. O novo superintendente do Hospital Universitário assumiu o cargo hoje, em meio a protestos de moradores que precisam de atendimento médico, e disse que o hospital agora só vai atender pacientes encaminhados pelos serviços básicos de saúde. Os manifestantes se concentraram hoje cedo em frente ao portão 3 da USP. Depois seguiram em passeata em direção ao Hospital Universitário e terminaram o protesto na reitoria da USP com um abaixo-assinado com mais de 60 mil assinaturas. Antigamente eu vinha e o hospital estava cheio. Hoje está vazio, não tem ninguém lá dentro. Desde 2014, o hospital enfrenta uma crise. De lá para cá, teve demissão de funcionários e os números de leitos, exames, cirurgias, atendimentos no ambulatório e no pronto-socorro só diminuíram. No fim do ano passado, o pronto-socorro infantil fechou as portas e o pronto-socorro adulto passou a atender apenas emergências. Está sendo difícil porque é uma grande população, tem até uma comunidade aqui do lado, o pessoal sofre bastante, O hospital universitário é administrado pela Universidade de São Paulo. As despesas são custeadas pelo SUS e principalmente pela USP, que repassa 8% do orçamento dela para o HU. Além disso, os deputados estaduais aprovaram uma emenda parlamentar que destina 48 milhões de reais para o hospital. Mas esse dinheiro ainda não chegou. O novo superintendente do HU, que assumiu hoje a função, diz que o hospital não vai voltar a atender todo tipo de demanda da região para se concentrar nos casos de média complexidade. A prefeitura está transformando agora a unidade básica de São Remo numa unidade de pronto atendimento, uma UPAS. O que se espera é que as pessoas sejam atendidas nesse nível e desse nível, as que forem necessárias, encaminhadas para o HU, onde elas vão ter uma assistência muito melhor que se nós fizéssemos uma fila na porta para atender todo mundo de alguma maneira. O Washington mora na rua, na região da Avenida dos Bandeirantes, Zona Sul. Ele foi atropelado ontem e levado para o hospital. Foi atendido e liberado mesmo com muitos ferimentos. Como que pode mandar embora uma pessoa que está desse jeito? Olha meus braços, moço. Olha meus braços, não estou aguentando. Como que pode um hospital desse tamanho não ter uma vaga? Tá entendendo? A Prefeitura da capital informou que não está fazendo repasses ao hospital universitário porque o HU está inscrito no CADIM, que é o Cadastro Municipal de Inadimplentes. No próximo bloco você vai ver o emocionante reencontro dos filhos com o pai, que ficou preso injustamente por causa de uma falsa denúncia de abuso. E o trânsito na Marginal Pinheiros está completamente parado em todas as pistas, logo depois da ponte estaiada aqui pertinho da gente. Em instantes, novas notícias no SPTV.
O metrô entregou hoje uma nova estação, a Estação Eucaliptus, da linha 5 Lilás. Acompanhe comigo o desenho da linha a partir de agora. Olha, é a 11ª estação da linha Lilás. Essa linha começou a ser construída há 20 anos. Quando ficar pronta, vai ter ao todo 17 estações que vão ligar o Capão Redondo, que está na ponta de cá, até a Chácara Clabim, passando por interligação com o monotrilho e as linhas azul e verde do metrô. A estação Eucaliptus foi aberta hoje cedo com uma solenidade. Participaram o governador Geraldo Alckmin, o prefeito da capital João Dória, políticos, secretários municipais e estaduais. A nova estação tem 9.300 metros quadrados de área construída e mais de 23 metros de profundidade. Os acessos ficam na Avenida Ibirapuera. 20 mil pessoas deverão passar por dia pela estação Eucaliptus. E a promessa é que as 6 estações que faltam para completar a linha Lilás sejam entregues até o fim deste ano. A obra de expansão da linha Lilás começou em 2009. Já está 51% mais cara que o previsto. E já são quase 10 bilhões de reais no total. Terminou agora há pouquinho em Osasco o julgamento do policial militar Vitor Cristilder, um dos PMs que respondem pela maior chacina da história de São Paulo. Por 4-3, o PM foi condenado a 119 anos, 4 meses e 4 dias de prisão. Não vai poder recorrer em liberdade. A chacina de Osasco e Barueri foi em agosto de 2015 e deixou 17 mortos. O Tribunal de Justiça inocentou por unanimidade um homem que estava preso desde o ano passado por um suposto abuso sexual dos filhos. É um processo que se arrastava desde 2003 e a polêmica ficou ainda maior porque os filhos, já crescidos, procuraram a polícia para confessar que foram obrigados a mentir sobre os abusos para prejudicar o pai, que estava separado da mãe. Hoje os nossos repórteres acompanharam a saída dele da prisão em Guarulhos e o reencontro com a família. Essa votação unânime é muito simbólica para deixar bem claro para a sociedade, para todo mundo que ele é realmente um homem inocente, como a gente já sabia desde o início. A partir de hoje, eu acho que o mínimo é falar todo dia que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo, porque família é o que a gente tem de mais precioso, né? O foco vai ser esse mesmo, viver em harmonia, viver em família mesmo, recuperar esse tempo que foi tirado da gente. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e agradecer aos meus advogados que foram simplesmente o máximo. A coisa que nós vamos fazer agora? Pra casa. Pra casa, mais tarde comer uma bela de uma pizza, se assim Deus permitir, com meus amigos. E curtir minha família, que eu mais quero, que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida. A liberdade do Atercino de Lima foi a primeira vitória da ONG Innocence Project Brasil, que foi criada em 2016 com a missão de tirar da cadeia pessoas presas injustamente. Assim termina o nosso SPTV. As reportagens estão todas no Globoplay. Notícias do Brasil e do mundo você tem às 8h30 no Jornal Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.